gente sabe que o uso da inteligência artificial não é novo. Ela está presente no nosso dia a dia há algum tempo, nos aplicativos de celular, televisão, smart e dispositivos conectados à internet, apenas para a gente citar alguns exemplos. A grande questão é, recentemente o tema ganhou outro destaque por causa de ferramentas como o ChatGPT, que se tornou popular por, em tese, facilitar a vida dos usuários. O problema é, qual o limite ético para o uso da IA quando ela cria realidades, usa imagens sem consentimento e outras aplicações que preocupam? Olhando essas imagens que estão passando agora na tela para você, saberia diferenciar qual é a imagem real e qual passou por edição, qual foi criada com inteligência artificial? Difícil, né? Pois então, eu vou chamar ao vivo para conversar com a gente no Conexão RS de hoje a pesquisadora da área, Aline Santos, que já está ao vivo aqui comigo. Aline, muito boa tarde. Como eu dizia no início do programa, né? A gente viu essa semana o caso de uma plataforma alemã que usou imagens de crianças sem consentimento. Você também deve ter visto esse caso. É um caso que preocupa, não tem outra palavra, né, Aline? Muito boa tarde, obrigada pela tua presença, bem-vindo ao Conexão RS. Obrigado, digo eu, muito obrigado por me dar o espaço para a gente comentar sobre essa situação, né? Uma das questões de participar de espaços democráticos jornalísticos é essa, botar em pauta o que é urgente para a sociedade. Então, agradeço muito a Conexão RS. E sim, uma das questões da inteligência artificial que a gente tem que sempre pensar que, como é um espaço de inovação, a gente tem muito, o que falta são regulamentações. Então, a gente está num espaço tanto preventivo da inteligência artificial, de pensar como não fazer malefícios para a população, quanto de mitigação. Se eu fiz, como é que eu ou não faço mais, ou sano, né, esse mal-estar a quem está sendo impactado. Aline, diz uma coisa pra gente, você que é pesquisadora da área, entende desse assunto, está à frente de várias pesquisas, provavelmente, e também do que a gente pode esperar, não só agora, mas principalmente no futuro. A grande pergunta é, e eu acho que o tema central gira muito em torno disso, né? Como é que fica a segurança da população diante dessa apropriação indevida, muitas vezes, de dados, como é o caso dessas fotos de crianças, né? São fotos aí da década de 90, fotos atuais de crianças na maternidade, recém-nascido, aniversário. Como é que fica a segurança da população frente a tudo isso? Pois então, sem regulamentação e sem pesquisa, né, não há esse tipo de segurança, e a parte educativa também é muito importante. Por isso que eu sou pesquisadora aqui do projeto RAIS, da PUC-RS, da Escola de Humanidades, e também sou pesquisadora dentro do NAVE, né, o Hub NAVE dentro do Tecnopuc. A gente pensa como fundamentar teorias para embasar processos jurídicos para que questões como essas não ocorram. Tem uma pesquisadora também muito importante, chamada Dora Kaufmann, lá de São Paulo, e ela sempre comenta, é uma das pesquisadoras que é convidada para debater esse assunto no Senado, e ela comenta que sem que se crie uma organização que levante como a IA está atuando atualmente e seus malefícios, né, seus danos reais, vai ser muito difícil construir uma legislação que nos proteja. Então, é muito importante tanto o processo acadêmico, quanto a educação à sociedade organizada de coisas que não deveriam ser feitas, né, quando utilizando a internet, para que a gente possa estar protegido ou que a gente consiga se proteger o mínimo possível. E aí a gente entra numa discussão ética também, né, Aline? Falando dessa questão ética, que engloba justamente isso. O que eu posso fazer com esses dados? O que eu não posso fazer? Como é que fica isso, a preocupação de vocês nesse momento em relação às questões éticas também que envolvem o uso da inteligência artificial por parte de empresas, mas também por parte da população em geral? A questão ética é uma das mais importantes, por isso que o campo cresceu tanto, a ética na inteligência artificial. Ele lida, então, dessa relação com a sociedade e como eu utilizo beneficamente, essa palavra é bem importante, né? Um dos princípios básicos da ética na inteligência artificial é ser benéfica à população. Então, usá-la e praticá-la e desenvolvê-la a partir de uma visão benéfica à sociedade e não maléfica. E a concepção de que todo desenvolvimento tem que passar por pensamento crítico. Por exemplo, o exemplo que foi dado agora, né? Se a gente consegue reconhecer uma imagem ou não, e o que isso acarreta. O que é uma deepfake
e como isso pode ser mal visto, né? Deepfake é o quê? É quando eu pego uma imagem de alguém e modelo ela, manuseio ela, manipulo ela de forma a aparecer aquela pessoa, a ter o rosto daquela pessoa e possivelmente ter a voz daquela pessoa. No caso, Então, ali nessa imagem que acabou de passar, por exemplo, a imagem anterior a essa, isso, essa mesmo. A informação é que, por exemplo, essa menina, que na verdade é uma influencer, ela não existe. E ela tem milhares de seguidores na rede social, mas ela nem é uma pessoa. Ela é totalmente fruto e criação da inteligência artificial. A gente entra aí num mundo paralelo de grande preocupação, não sei se você concorda comigo também, quando a gente fala desse uso da inteligência artificial. Como é que você vê isso, a tua opinião? Sim, aí eu tenho duas questões. Uma, aí não seria deepfake, porque eu não estou utilizando uma pessoa real e manipulando essa imagem real dela e esse áudio. É uma construção de uma personificação, um artefato digital. E já é um problema em questão de saúde mental muito sério, né? Concordo plenamente contigo. Se eu estiver falando com alguém, ela me dá dicas e tem uma... pode acontecer poucas vezes, mas se eu estou manipulando, desenvolvi uma inteligência artificial de certa forma, que quando uma pessoa depressiva está falando comigo, ela vai incentivando essa pessoa depressiva a continuar depressiva, é um processo seríssimo. Então, e se eu personifico ela, se eu transformo ela num ser humano, traz mais confiabilidade. É um risco enorme para a população. Tem pessoas, então, se aproveitando de maneira negativa de algo que foi criado e pensado inicialmente para contribuir. Mas tem pessoas, como tudo nessa vida a gente sabe, utilizando dela de maneira muito errada. Exato. Então, o que a gente tem que fazer, né, para que ela não seja agressiva ao ser humano, é regulamentar essa inteligência artificial, pesquisá-la, entender a realidade brasileira, regulamentá-la de forma a que há uma classificação do grau de risco. Primeiro, identificação se é uma inteligência artificial ou não. Quando eu estiver ouvindo, saber se foi feita uma inteligência artificial ou uma deepfake ou uma manipulação de alguma informação. Segundo, classificar o grau de risco dessa inteligência artificial. Então, se é baixo, médio ou alto. E depois associá-lo, né, a possíveis penalizações. E como é que está essa questão? Você já falou um pouco sobre isso, mas eu acho importante a gente voltar e reforçar esse assunto. Como é que está essa questão hoje, Aline, você que é da área, que está por dentro disso? Como é que está avançando essa regulamentação? Qual seria, então, se a gente fala de uma legislação, né, uma intervenção, então, do Estado a respeito disso? Como é que você vê isso? E como é que vocês, pesquisadores, acreditam que seria um modelo ideal também nesse sentido? O modelo ideal é um modelo, eu diria, flexível, que esteja aberto a, quando houver uma nova inovação, ter a possibilidade de haver uma nova manuseio da legislação, até porque muitos textos criados, eles são large language models, então modelos, né, que nem o ChatGPT. Antes deles serem divulgados, foi feita essa legislação, que significa que eles não estão aptos para atender as possíveis mitigações ou ocorrências negativas que aconteçam nessas inteligências artificiais mais novas. E a outra questão é focar, e essa é a base de qualquer legislação, focá-la na proteção do ser humano. Especificamente, como foi usado um exemplo de pessoas possivelmente menores de idade, focar nos direitos à proteção da criança e adolescente. A base inicial é qualquer coisa que eu fizer não pode atacar a dignidade humana de ninguém. E aí, a partir disso, que é um direito fundamental, a partir disso, então, a IA tem que se contextualizar ao benefício humano. Falando do uso dessas imagens, né, especialmente que nem a gente citou aqui das crianças. Por exemplo, quando a gente faz o cadastro ali numa rede social, tem todo um regimento, digamos assim, que você clica ali, aceito e não aceito. Então, algumas pessoas falam, não, mas ali está descrito que sim, que talvez essas imagens possam ser utilizadas para algum banco de dados. Você acredita que teria que ter uma atualização, digamos assim, dessa regulamentação quando uma pessoa escolhe se inscrever numa rede social onde ela publica fotos e vídeos? Acho que tem que ter clareza. Uma é sempre comunicação, né? Clareza no manuseio do aplicativo. Aí eu vou usar o termo utilitário, né? Eu posso usar uma faca para passar no pão ou para machucar alguém.
Então, eu tenho que explicar para que ele funciona e como eu me protejo, porque tem questões de confiabilidade, né? Eu posso fechar a minha mídia social só para amigos próximos ou deixá-la aberta. Aí depende do manuseio humano. Outra questão, e tem um limite de idade, né? De 18 anos para cima, se bem que tu pode dizer a idade que tu tem, que seria uma controvérsia, mas aí fica para questões de legisladores decidirem. Mas uma coisa que tem que ser pensado, que é muito importante, é essa facilitação no entendimento da tecnologia. A partir do entendimento, eu consigo determinar as minhas próprias escolhas. Por exemplo, se eu aceito ou não, a pergunta não é somente melhor explicação na divulgação do aceite ou do não aceite. A pergunta é, se eu aceito, eu posso utilizar o material, a mídia social, mas se eu não aceito, eu sou proibida de tudo. Então, isso é uma escolha? Ou eu só tenho um caminho possível para acessar o material, a mídia social? É aceitando, com todas as penalidades e benefícios acarretados. Então, eu não poderia usar uma versão mínima e ainda utilizar a mídia social, isso não é feito. Isso é uma coisa que exige legislação, deveria existir legislação. Exato. Levando em conta tudo isso que você pontuou, a gente só tem um caminho mesmo que parece o mais urgente e necessário nesse momento, que é uma legislação específica para a inteligência artificial, né? É urgente isso. Deixa eu te perguntar, Aline, antes da gente finalizar, sobre o que a pesquisa, então, tem se debruçado nesse momento, o que vem por aí em termos de inteligência artificial, que você também já pode nos adiantar aqui no Conexão RS. O que vem por aí é muita quantidade de informação, e o que significa, tem até inteligências artificiais que foram feitas de forma a ser benéfica, mas como elas envolvem uma interação humana, eu aprendo com a sociedade. Então, elas podem aprender coisas não muito boas, palavras não muito boas, ações não muito boas, e isso deveria ser filtrado de certa forma. A ética tem um campo vasto para trabalhar, principalmente, né, na questão, quando a gente fala com crianças, do entendimento a gente utiliza bibliotecas para treinar essas máquinas. Essas bibliotecas possuem fotos, imagens, textos coletados em grande quantidade. Essa filtragem dessa biblioteca, né, antes de eu utilizar o sistema também é importante, e ela demora, então ela é muito pouco utilizada, porque as pessoas têm que entregar rápido o sistema, então acaba não acontecendo essa filtragem dos dados. E outra questão é o manuseio, instrução, fundamentação e desenvolvimento crítico da ferramenta são muito importantes, além da legislação, porque eu já estou estabelecendo boas práticas que vão acarretar que eu me mantenha dentro da legislação brasileira ou internacional. Tá certo. A Aline, pesquisadora de inteligência artificial, trouxe informações valiosíssimas para a gente. Eu quero destacar também para quem começou a nos acompanhar agora a importância de uma legislação sobre esse tema, que, como a gente falou no início também, inteligência artificial não é algo novo, a gente já utiliza ela no nosso dia a dia, mas temos visto aí práticas que geram medo e preocupação, então por isso a necessidade urgente de se regular esse tema também. Aline, muito obrigada pela tua participação aqui com a gente no Conexão RS. Você é sempre bem-vinda para falar de inteligência artificial e outros temas também do nosso futuro e da nossa tecnologia, tá bom? Obrigada ao Conexão RS e estou sempre à disposição. Tá certo, obrigada.